Olá, pessoas que nos acompanham. Com muito prazer que estamos aqui apresentando mais um episódio daquele bendito podcast. Eu sou Richardson Loureiro, da Vitória, aqui Eliabe. E hoje nós temos aqui, com muito prazer, né? Estamos recebendo Gilmara Coutinho, psicóloga, convidada de hoje. E a gente vai conversar um pouco sobre ansiedade, sobre mindfulness, sobre clínica e outras cositas mais. Queria pedir, né, primeiro agradecer, né, a sua presença aqui, mais uma vez. E pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco de como é a sua caminhada clínica, quem você é, se apresentar para as pessoas mesmo. Bom, sou Gilmara dos Santos Coutinho Volcart, psicóloga clínica. Eu me graduei em 1999 na Universidade Federal do Espírito Santo e tenho uma trajetória clínica e também na área social de pelo menos 24 anos. Então, quando eu saio da universidade, eu vou trabalhar, como a maioria dos psicólogos, né, na área social. Trabalhei na assistência social durante alguns anos. Trabalhei na unidade de saúde, tudo dentro do município de Vitória. Ajudei dentro do município de Vitória na implantação dos CREAs do município de Vitória. Uau. Trabalhei alguns anos no CRAS. Fui por mais de 5 anos coordenadora de CREAs. Depois fui convidada para trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Espírito Santo, no TRT. E fiquei lá como servidora convidada por 4 anos. E nesse processo inteiro, a clínica sempre permeou essa caminhada. Então, sempre estava ali, né, nesse vínculo público, no atendimento aí no serviço público, trabalhando com as políticas públicas, em especial com as políticas sociais, mas estava sempre na clínica também fazendo esse trabalho paralelo. E chegou um momento em que a clínica cresce, né? A minha clínica cresce, então eu optei em pedir exoneração dos meus cargos públicos e me dedicar exclusivamente à clínica, a clinicar exatamente de forma integral, né? A partir de então. Então, tem mais ou menos uns 5 anos, né? Que eu trabalho exclusivamente na clínica, no consultório psicológico, né, que é onde vem todo o meu estímulo, minha fonte de vida, minha fonte de renda, meu estar no mundo, meu servir também à sociedade através dessa clínica. Maravilha. uma linda caminhada, né, que Gilmara apresentou para nós aqui. E, enfim, acho que para a gente começar a dar o pontapé na nossa conversa, a gente queria saber um pouco de você, quando foi, na verdade, que o interesse em estudar a ansiedade, em trabalhar com ansiedade, surgiu, assim, para você? Ele veio, esse interesse, né? Surgiu de repente, assim, você já era uma coisa que te deixava, né, ali atenta, de trabalhar, enfim. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Sim. O tema ansiedade entrou na minha vida quando eu me descobri ansiosa. Ou, mais especificamente, quando eu comecei a nomear o que eu sentia como ansiedade. E como foi que eu descobri isso, né, efetivamente? Porque até então, nos processos da vida, inclusive terapêuticos, a gente estava trabalhando muito os meus processos emocionais como um todo. E uma vez, num workshop de mindfulness, que a gente começa a nomear algumas coisas, eu vejo, nossa, isso aqui realmente é ansiedade. E aí eu começo a assumir e nomear aquilo que eu sentia como ansiedade. Então, a partir daí veio toda a curiosidade sobre mim e também sobre o outro, e como isso se estabelecia nas outras pessoas. E aí vem justamente num período também em que começa a apresentar-se na clínica muitas pessoas com aquelas emoções ali que se apresentava. Eu não gosto muito dos sintomas, da palavra sintoma, mas vou usar sintoma para ser melhor compreendido, com aqueles sintomas. Então, eu começo nesse processo e então eu
tem uma decisão pessoal, né, de trabalhar exclusivamente com isso e de estudar sobre isso, né, e de trazer isso para a minha vida, né? Então, assim entra o tema ansiedade na minha vida. Que curioso, né? A gente tá aqui com uma pessoa que trabalha com esse tema da ansiedade, né? A partir da clínica e tudo mais. E você começa a fala falando que se descobriu, né? Como uma pessoa ansiosa. Isso. E isso é muito engraçado, assim, porque se fala hoje muito sobre ansiedade, né? O tempo todo se fala sobre isso nas redes sociais, né? E que bom, né? Que hoje a gente tem essa abertura para falar sobre isso. Mas eu mesmo, na minha própria experiência, posso dizer que eu sinto muitas coisas, eu senti muitas coisas e eu não entendia que aquilo era ansiedade, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo terapia e se entendendo mais, a gente vai entendendo o que está acontecendo com o nosso corpo, né? E aí eu queria até aproveitar para perguntar para você, assim, quais os sinais de que a pessoa tá ansiosa, os sintomas, né, como você falou, como que a gente pode identificar? Acredito que antes disso é importante a gente definir o que é ansiedade, né, assim, primeiro definindo que a ansiedade como uma emoção. E para eu saber se essa ansiedade é uma ansiedade, entre aspas, patológica, né, a gente precisa fazer essa identificação que a ansiedade é uma emoção e é uma emoção humana. Logo, todos nós, seres humanos, sentiremos ansiedade. Aliás, foi a ansiedade que fez com que a nossa espécie sobrevivesse, né? Então, assim, os nossos... na época da caverna, naquele período, a gente precisou muito da ansiedade, né? De ficar ali alerta, atento, para poder a gente se proteger, né? Vinha ali um leão, um animal selvagem... Eu entrava no estado de alerta, que é esse estado emocional de ansiedade, e isso me coloca numa posição de luta ou fuga, né? Sim. E isso está aqui no nosso córtex cerebral, então a gente aciona aqui o sistema nervoso parasimpático e envia cortisol para o nosso corpo, a nossa pupila dilata, o sangue bombeia mais rápido, então a gente faz toda aquela preparação física para a luta ou fuga, né? E naquela época, se fugia ou se você estava caçando para comer, para se alimentar, você caçava. Então, luta ou fuga ali se estabelecia. Mas como é que isso se coloca hoje na nossa sociedade? Ora, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então, todos temos ansiedade, todos vamos viver com ansiedade, teremos algum grau de ansiedade e precisamos dela para sobreviver. A gente precisa da ansiedade para ir para a luta, a gente precisa para poder ter essa energia, essa pulsão aqui mais forte de vida que a ansiedade traz também. A gente precisa ter uma certa preocupação para a gente dar o resultado das coisas, então a gente precisa dela. A dose dela é que faz a diferença, né? Então, se eu tenho um nível muito alto desta ansiedade, o que é um remédio para mim que faz parte da minha composição humana, ela vira um veneno para mim. Agora, você imagina o que é para uma pessoa estar o tempo inteiro em alerta, né? Se preparando ali, ai meu Deus, tem um leão e eu preciso me preparar para fugir, né? Ou para lutar. E a pessoa está aqui o tempo inteiro em alerta. Todo o tempo com esse sistema físico-corporal atento. Uma pessoa que vai sucumbir, né? É aí que a ansiedade ela vira nesse processo patológico de adoecimento. E ela é, então, palco e cenário para diversas outras doenças biológicas mesmo, físicas, né? Então, dentro da ansiedade, a gente está falando da ansiedade normal e a gente está falando da ansiedade como transtorno. Não é essa ansiedadezinha de alguém que vai dar uma palestra e se eu não dou palestra todo dia, eu fico nervosa, né? Meu coração bate, me dá dor de barriga. Tá tudo bem, é isso mesmo, né? Isso é a ansiedade, entre aspas, normal, né? O que diferencia se essa ansiedade, ela me deixa com preocupações constantes e intensas e no nível exagerado, que eu não consigo, por exemplo, dormir, eu não consigo descansar, eu não consigo relaxar. O que diferencia é se a ansiedade ela está no nível tão grande que eu nem vou dar a palestra, né? Eu saio da vida, ela me tira da vida.
Ela me deixa, né, fora das coisas, porque eu não dou internamente conta de estar naquele espaço, porque eu tenho tanto medo de ter uma crise novamente, de ter uma situação que eu não me coloco naquela situação. Sim, né? sim, Então, sim, eu saio da vida. Então, aí, ela vira um transtorno. E dentro do transtorno, se a gente for olhar para o DSM-5 agora, né, que é o diagnóstico de saúde mental, ali, né, para o que é chamado de transtorno, dentro da ansiedade, a gente tem as ansiedades, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, é uma ansiedade em dose de veneno, né? Em dose exagerada, né? Enquanto transtorno. A fobia social é uma ansiedade, né? O transtorno obsessivo-compulsivo é uma ansiedade. Uma fobia específica de barata, de aranha, de palhaço, de não sei o quê, é uma ansiedade. Então, dentro da ansiedade tem vários transtornos, né, que ali classifica de acordo com como eu lido com aquela situação. E tem a crise de pânico também, né? E aí, o que diferencia, por exemplo, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, para uma crise de pânico, também é a quantidade. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, eu estou ansiosa o tempo inteiro, eu já nem sei mais por quê. Né? Eu estou aqui o tempo inteiro, eu não sei qual é o estímulo, né? Eu estou com essa sensação no meu corpo, eu já não durmo mais, eu já estou muito preocupada com tudo para mim fica muito grande, eu tenho a impressão que eu não consigo estar na vida, que todo mundo está me olhando, todo mundo está me vendo, todo mundo está me julgando, então eu fico com essa sensação já estabelecida aqui em mim, né? Uma crise de pânico, não, é pontual, eu estou aqui, tem uma questão específica, ou estou num lugar específico, não teve nenhum estímulo ali, mas eu tenho aquele ataque, né? Aquela crise, né? Aquele coração acelerado, uma sensação de ausência, assim, da vida, né? Parece que eu tô aqui, mas não tô, porque o meu corpo ali que comanda tudo, né? Esse estado de alerta ali inteiro me bota em estado de alerta extremo, né? De extremo alerta, eu estou em pânico. Sim. E ali eu já não vejo nem onde eu estou em pânico, né? Então entra ali aquela crise que, para quem está vivendo a crise de pânico, parece que é uma eternidade, mas nem é. Sim, sim. Depois que a pessoa vê que ela começa a perceber, então, que não é um tempo tão grande assim, né? Sim. Então, assim, definindo primeiro, sabendo o que é a ansiedade, né? Sabendo, então, entender que a ansiedade faz parte de mim e de todos nós, de todo ser humano, desse humano que a gente é tão frágil, assim, né? Então, né, aqui, uma plantinha mesmo, que precisa estar sendo regada e ser cuidada o tempo inteiro. E sim, essa ansiedade enquanto transtorno, né? Essa ansiedade enquanto patológica, né? Como se diz. Sim. Só continuando um pouco nessa questão da definição, de a gente entender a ansiedade, eu queria perguntar, você, né, tem já muitos anos na clínica, e a gente falou agora sobre autodescoberta e descoberta também dos sintomas em outras pessoas. Eu queria entender se tem formas, assim, não óbvias da ansiedade, né? Que às vezes a pessoa tem aquele sintoma, aquela sensação, e ela não associa isso com a ansiedade, muitas vezes. E aí, numa conversa, numa clínica, às vezes isso vai se esclarecendo. Você consegue ver isso acontecendo? Muitos aspectos que acontecem, uma delas, por exemplo, é a evitação. Muita gente evita muitas coisas, e ela não está entendendo que a evitação dela é uma ansiedade. Eu estou evitando as coisas. E aí o problema é quando você não consegue nomear, é que você acha que você é um ser humano incapaz. Então, dá aquela sensação de incapacidade. Então, assim, eu nasci com defeito de fábrica, sou eu mesma, eu sou um ET nesse lugar, não faço parte desse mundo, né? Sim, porque como se a pessoa não conseguisse estar ali, né, fazendo parte. Então, assim, mecanismos de fuga, né, da vida. E tem muitos outros físicos, né? Que a gente traz, por exemplo, aqueles, como é que chama? Espasmos, né? Às vezes as pessoas têm uns espasmos. Às vezes até dormindo. Isso, né? De dia, de noite tem aquela
a coisa. É um corpo sobrecarregado, né? Dá ali aquele espasmo. Sim. As extremidades da mão, ou muito quente, ou muito gelada. O suor, né? Em extremo, no pé, na mão. Tem gente que pinga assim, né? Sim. A mão, né? O pé, né? O quente, o frio, né? Essas alterações extremas do corpo, que muitas vezes acontece e a gente ainda não sabe bem o que é aquilo. Sim. Você falou uma coisa muito interessante, assim, sobre a resposta do corpo à ansiedade, porque muitas pessoas entendem cabeça e corpo como sendo partes, né, separadas, duas coisas, mente e corpo. Fala um pouco pra gente como é que a gente consegue encaixar as duas coisas como se fosse um quebra-cabeça, assim, entender o corpo e a mente como algo completo, né? Essa ideia de mente sã, corpo são ainda vigora hoje em dia, né? Você consegue perceber isso na clínica, por exemplo? As pessoas dizendo, mas eu pratico exercício, por que isso está acontecendo comigo? Ou vice-versa, eu deveria começar a praticar exercício, buscar alguma alternativa para o meu corpo? Assim, essa ideia de mente e corpo, como é que isso tem chegado para você em clínica? Ou como você vivencia isso? Essa dicotomia, né? Essa coisa de mente-corpo, né? Mente sã, corpo sã, ela dá uma impressão da gente de uma separação, realmente, né? Fica ali como se fossem coisas separadas e extremas. E, principalmente na abordagem que eu trabalho, que é a Gestalt terapia, a gente trabalha muito mais com a integração, né? Tudo é junto. Não existe o meu corpo e a minha mente. Existe eu. E eu sou todo esse processo, né? De corpo, mente. Quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha? Não existe. Sim. Né? Não tem. É uma coisa só. Uma coisa, lógico, vai influenciando na outra, aquela outra influencia no outro. E lá é uma integração de uma coisa com a outra. Então, assim, às vezes, um processo que eu estou aqui que é fisiológico nesse momento, foi influenciado, sim, pelo meu mental, que não é só um mental, que é biológico. Muitas vezes, ele é social, né? Ele é estabelecido por uma realidade social. Sim. Por que hoje a gente tem, vocês têm até os números aí, depois vocês compartilham, né? Sim. Um índice tão grande de ansiedade? Porque a gente vive numa sociedade onde nada do que a gente faz é suficiente. A gente vive numa sociedade em que você está o tempo inteiro tomado de informações e o tempo inteiro se comparando com o outro, né? Porque está todo mundo fazendo algo. Gosto de Alexandre Coimbra do Amaral. Ele escreveu um livro chamado Toda Ansiedade Merece um Abraço, né? E ele fala muito dessa questão, por exemplo, que a gente está numa sociedade do fazer as coisas e com a sensação de débito, que a gente está sempre devendo, sempre devendo as coisas, que a gente tá numa sociedade tão adoecida que a gente vai para a academia e posta selfie, tá pago. O que você estava devendo? Né? Que dívida é essa? Que dívida é essa? Então, nós estamos em uma eterna dívida, né? E essa dívida, ela só vem por conta de um sistema, né? Que é um sistema de produção e que o ser humano tem que ter utilidade, ser produtivo, ser bonito, ser inteligente. A gente tem que o tempo inteiro. E esse tem que, não tem como a gente não ficar numa angústia da ansiedade de estar ali, ai meu Deus, parece que eu não estou dando conta. Então, muitas informações, a gente tem acesso a muitas informações o tempo inteiro, a gente quer acompanhar nessa ilusão de que a gente vai acompanhar, a gente não consegue acompanhar tudo e nem ser tudo o que esperam que a gente seja. Sim. E aí a gente entra num processo de angústia, né? E aí, nossa, liga o quê? Um alerta interno. Nossa, não sou bom o suficiente. Não tem como eu vou fazer parte dessa Aquela sociedade. Voz que fica martelando. Aquela voz que fica ali martelando. Então, a ansiedade acaba sendo quase que assim, eu sou jogada. É uma ansiedade, é uma sociedade que produz ansiedades o tempo inteiro. Sim. Né? Totalmente ansiolítica. Tá ali o tempo inteiro nessa cobrança do tem que ser. E a gente absorve aquilo e está sempre com uma sensação de incapacidade.
E aí a gente não vê que, assim, a ansiedade, no final das contas, ela precisa muito mais de um abraço. E do que nós estamos falando que a ansiedade precisa de um abraço? Ela precisa ser acolhida. Sim. E qual que é o movimento, normalmente, que as pessoas fazem? Elas entram em guerra contra a ansiedade. E o que a gente precisa, muitas vezes, é acolher essa humanidade que nós temos. Porque o que traz um aumento maior de ansiedade é eu me cobrar que eu estou ansiosa. Se eu me cobro que eu estou ansiosa, eu estou adquirindo, no Mindfulness, inclusive, a gente fala do primeiro sofrimento e do segundo sofrimento. Qual que é o primeiro sofrimento? Eu estou ansiosa. Se eu acolho a minha ansiedade, me vejo como humana, né? Ok, eu sei que aquela ansiedade, ela é passageira. Ela vai passar. Ela é uma emoção que está passando pelo meu corpo, que daqui a pouco ela vai. E outra emoção chega e assim a gente vai surfando aqui na onda da vida. Não, eu começo com o segundo sofrimento, que é me julgar, porque eu sou ansiosa. E aí eu fico dentro dessa espiral, eu fico presa aqui, ó. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Ai, meu Deus, como assim eu estou ansiosa? Como posso... Nossa, realmente, o que... Eu começo a me julgar, porque eu estou ansiosa. O que eu faço? Eu aumento meu nível de ansiedade. Sim. Então, quando a gente fala assim, para de entrar em guerra com a sua ansiedade. Se você entra em guerra, você vai perder. Por quê? O que é a ansiedade? É você. Não existe esse negócio que há algo externo. É o que você é. E muitas vezes, assim, essa emoção faz parte de você. Ela precisa ser olhada. Ela precisa ser acolhida. Uma ansiedade, ela nunca é do nada, né? Como qualquer emoção, né? Assim, a ansiedade, ela vem apontar algo em você. Ela quer dizer, é uma emoção que quer dizer, olha para isso aí. Então, ela é um ponto, né? A gente fala na Gestalt em autorregulação organísmica. Então, o corpo também arruma uma forma de sinalizar para a gente, para que aquela mente dê conta daquilo, para meu corpo se autorregular. Então, eu envio aquele impulso, aquela ansiedade, porque assim, tem algo que não está normal, não está normal não existe esse normal, não está bem para mim, não está bem para mim, porque isso é subjetivo, né? O que é o normal? Isso é subjetivo, então não está bem para mim, e eu preciso olhar para aquilo. E aí vem uma ansiedade, e se eu fico lutando o tempo inteiro para ela, eu não abraço, eu só luto contra ela, e eu vou perder. Então, muitas vezes eu preciso acolher, entender que ansiedade é essa, né? Se acolher, né? Ver assim, do que ela está falando, o que eu preciso olhar na minha vida, né? Da onde ela vem, né? De que processo emocional, histórico de indivíduo, da minha biografia humana precisa ser vista para poder eu circular melhor com essa ansiedade, lidar melhor com ela para ela não causar estragos na minha vida, em mim, no meu corpo, né, no meu processo de estar e de existir. Normalmente as pessoas chegam assim, se julgando muito, se achando totalmente assim, fora, incapaz por ter uma emoção como essa, que às vezes está numa dose que para elas não está realmente confortável. E é preciso a gente olhar para o desconforto, né? Com certeza. Nossa, que interessante você trazer essa perspectiva de acolher a ansiedade, porque eu sinto que no senso comum a gente parte muito de uma perspectiva de resistir, de lutar, né? E é importante, né, a gente entender de fato o que é ansiedade, porque é aquilo que eu estava falando mais cedo, você também trouxe, da gente não identificar o sintoma com a ansiedade. Eu mesmo, assim, tive situações em que eu dava branco. Sim. E aí vinha aquele dá branco. E era justamente isso que você falou. Gente, eu sou incapaz. O que tem de errado comigo, né? A sensação de que não estou preparado o suficiente, né? Essa coisa de ser suficiente, né? Então, isso também é um processo que a gente vai entendendo e vai aprendendo a ter um pouco de compaixão com a gente, né? Exatamente. A se abraçar, a se acolher. Sim. E aí eu fiquei pensando também que muitas vezes quando a gente está animado, né? Você trouxe aí essa questão da importância da ansiedade até para a sobrevivência da raça humana. E aí, muitas vezes, quando a gente está animado, a gente está na expectativa de alguma coisa boa, a gente também
diz que tá ansioso. Nossa, eu tô ansioso pra conversar com a Dilmara hoje sobre ansiedade, né? Então, existe esse lado bom da ansiedade, vamos dizer assim, ansiedade pode ser boa? Pode ser boa, ela faz parte da gente, né? Ela é uma emoção humana. E aí, nesse caso, por exemplo, é a expectativa, né? Assim, a ansiedade de expectativa ou ansiedade de palco, como fala Fritz Perls, né? Eu vou, sei lá, fazer uma atuação ou tem alguma coisa para eu fazer e vai acontecer alguma coisa, né? Então, é super natural que eu fique ali ansiosa e aí não é a ansiedade patológica. Né? Não é a ansiedade que tem uma dose exagerada que vai me fazer mal, né? Entre aspas. É a ansiedade de expectativa. Sim. Né? Aquela coisa de esperar. Perls também fala que a ansiedade é o vácuo entre o agora e o depois. É esse espaço-tempo. Eu tenho o agora e tenho o depois. Esse vácuo é onde fica a ansiedade. E aí que entra a questão, assim, do mindfulness, né, especificamente. Porque o mindfulness é exatamente a gente conseguir sair do vácuo. Né? Nem estar no depois, nem no amanhã. Né? É o agora. E a ansiedade deixa a gente no vácuo. Você falou do branco, né? O branco, nesse momento, o corpo e as emoções é que estão comandando. É como se a gente ficasse suspenso. Gente, o que é mesmo? O que eu ia falar? Né? Você não desenvolve mais. Seu cognitivo, ele é alterado quando você está com uma dose intensa de ansiedade. Né? Você fica... A palavra não aparece de jeito nenhum. Não você aparece. Busca... Gente, o que eu tô falando não aqui? Não aparece a palavra. Por isso que muitas vezes as pessoas têm esse mecanismo de evitação. Né? De evitar as coisas. Eu, enquanto ansiosa, no auge da minha ansiedade, eu jamais aceitaria um convite como esse. De estar aqui agora. Sim. De exposição, porque quem é ansioso não dá conta da exposição. Sim. E tem medo do branco, né? Medo do Deus. branco. Do branco. Opa! Foi entendida, né? Enfim, né, galera? Vamos para um outro lado agora. Segundo aqui dados que a gente buscou, né, Covitel 2023, a faixa etária de jovens de 18 a 24 anos lidera o índice de ansiedade no Brasil. Né? A gente tem hoje muita questão com redes sociais, então as pessoas jovens estão dentro desse mundo, e é um mundo que às vezes prega uma perfeição ou uma coisa assim, uma vida perfeita, né? Você acha que as duas coisas, elas conversam diretamente dentro do que você vê na clínica? Por exemplo, existem alguns outros fatores que você consegue identificar isso? Fala pra gente um pouquinho. Com certeza, né? É exatamente isso que você trouxe. E essa faixa etária, né, é justamente a faixa etária onde a gente está se percebendo como um ser no mundo, né? É quando a gente sai daquele período da adolescência, onde a gente só ficava, né? Eu ficava exatamente assim. Isso. E aí a gente começa a ver a seriedade do mundo, né? A vida adulta. A vida adulta, as responsabilidades, pré-vestibular, o trabalho, a sobrevivência, o julgamento dos pais, você vai dar certo da vida, você não vai dar certo na vida. Sim. Então, é um período de formação do ser adulto que é, assim, crucial para aquela pessoa. Imagina o tanto de informação e de cobrança externa que um jovem também sofre nessa faixa etária. E aí, essa cobrança externa, ela é introjetada. Eu trago para mim e ali, automaticamente, eu começo no meu processo de autocobrando e numa sensação de que eu não vou dar conta. Para ajudar isso, né, temos as redes sociais, que tem ali um hall de várias pessoas super de sucesso, né, com várias situações em que as pessoas estão bem, estão ótimas. A cobrança também dos próprios amigos, né, que estão ali presentes nas redes sociais, essa comparação que acontece o tempo inteiro. Então, é um cenário perfeito, né, para os jovens. Isso é muito sério porque, assim, o índice... E aí, eu preciso trazer esse recorte que, assim, essa faixa etária também é uma faixa etária quando a gente diz respeito de jovens negros com índice de suicídio e depressão.
Uau. Porque é o período que aí a gente entra com a questão da diversidade e da questão social num país extremamente racista como o nosso. Sim. Né? Uhum. A Ediane Ribeiro traz muito, né, e outros autores traz muito a questão do trauma racial. Uhum. E o que seria esse trauma racial? Né? É exatamente esse estresse racial que a gente vive, por exemplo, de saber que, assim, para uma pessoa saber que o nível de suicídio entre os jovens negros é muito, muito, muito maior do que entre jovens brancos, isso é uma informação que traz um estresse. Uhum. E é relacionado à raça. Né? Isso a gente vai acumulando na gente, no nosso corpo. E aí, com as redes sociais, isso fica ainda muito maior, né? Porque você vê essas notícias o tempo inteiro. E aí você está o tempo inteiro impactado com essas questões. Você vê várias notícias ali acontecendo o tempo inteiro. Então, você fica revivendo esse estresse o tempo inteiro, né? Tipo, por que a gente revive? Porque se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Existe uma identificação ali, né? Existe uma identificação muito forte. O trauma racial, aqui eu falei do estresse racial, mas assim, o trauma racial são as situações, né, de racismo e do racismo cotidiano que as pessoas pretas, os jovens negros, em especial os jovens negros, vivem. De entrar numa loja, por exemplo, né, e ser olhado assim de lado e assim o segurança ir atrás e ficar de olho. Então, a pessoa sabe que ela está sendo olhada. E outras situações que a gente vê cotidianamente acontecendo, né? Sim. De racismo de fato no nosso dia a dia. Então, assim, vem trazendo que esse processo de viver situações traumáticas que impacta diretamente na nossa ansiedade, né? Nesse nível de estresse e de ansiedade. E os jovens vivem isso, né, de uma forma muito grande. Sim. Uma coisa também que a gente passou, né, alguns anos atrás, a pandemia da Covid-19 fez com que os casos de ansiedade aumentassem em 200%, né? E aí, enfim, vivemos num mundo pós-pandêmico, né? Lógico, a Covid-19 ainda existe, então não é como se a gente deixasse essa ideia, né, de que algo pode vir a acontecer ainda de lado, ainda convivemos com isso, mas, enfim, durante esse período pandêmico, principalmente 2020, 2021, ali, aquela coisa, um boom da ansiedade, assim, pipocou, né, triplicou, duplicou. Acho que isso, enfim, volto a dizer, ainda faz parte da nossa vida, mas como é que você enxerga os impactos da pandemia da Covid-19 com essa questão da ansiedade, algumas outras coisas na saúde mental? Gente, nem parece que a gente viveu isso tudo, porque nós vivemos um risco extremo, uma situação de alerta extrema nesse período de Covid, né? Nesse período de pandemia, e ainda estamos agora vivendo as consequências disso. Imagina, assim, o que era para as pessoas que já tinham um nível de ansiedade viver isso que nós vivemos. Eu vou morrer. É risco, né? É alerta. E pessoas à volta perdendo familiares, né? Então, assim, foi extremo. Foi quando eu falo, nem parece que nós vivemos isso, porque no sentido de ser tão forte, sabe? Sim. Que parece que é irreal que a gente sobreviveu a isso, a essa injeção, essa enxurrada de coisas, né? Esse fenômeno intenso, sabe? Que veio realmente como um furacão ali, atropelando a gente, e em termos mesmo emocionais, né? E a ansiedade, ela não tinha, né? Foi realmente num pico. O que eu observo que, assim, no período de pandemia, as pessoas que vinham se cuidando, que vinham num processo de aprender a lidar consigo mesma, a lidar com as suas situações de risco, né, a lidar com a sua ansiedade, num processo de autoconhecimento, a pandemia fez elas aprofundarem ainda mais nisso. As pessoas que vinham ainda alheios a si próprio, né, desconhecendo a si mesmas, suas emoções, elas foram pegas de supetão, assim, né? E isso foi lá em cima.
Então, as coisas pioraram realmente, né? Muita gente entrou num surto, né? Muita gente entrou em várias crises de ansiedade, depressão. As pessoas ficaram muito mais tempo em casa. E aí elas ficaram muito mais tempo convivendo com as suas famílias, com seus entes, com as cobranças, né? Com tudo isso que se vive dentro de um ambiente familiar também. Então, é claro que foi lá em cima. Realmente não tem como a gente passar pelo que a gente passou, que foi o período pandêmico, e sair disso de forma isenta. E nós vamos viver essas consequências aí muito tempo ainda, né? Na época se falava de primeira onda, de segunda onda, de terceira onda. A gente já deve estar na 10ª, porque veio mesmo como uma onda que foi reverberando várias coisas, né? Sim. E no nível da saúde mental, o impacto foi muito grande, foi extremo. E a gente está saindo de uma pandemia com notícias cada vez mais frequentes de tragédias, né? De questões climáticas. A gente está falando agora parou de se falar em aquecimento global para se falar de emergência climática, ebulição global. Né? E tem até se falado em ecoansiedade, né? Por conta das questões climáticas. Então eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam sobre pandemia, né, também esses eventos extremos que aconteceram depois. Eu vi um vídeo um tempo atrás que falava assim, olha, as pessoas reclamam que essa geração mais nova, voltando, né, para aquele número de 18 a 24 anos, que são a geração Z, que falam que são neném, né, não trabalha, nem estuda, não querem trabalhar, estão tendo dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? E essa pessoa do vídeo falava assim, olha, essa geração de hoje está olhando para o futuro e vendo, né, a tragédia, né? Vendo. Então, assim, até que ponto, né? Essa questão também da climática, né, também não influencia nisso, né? Certeza. E aí eu vou trazer uma polaridade, uma oposição do que você trouxe, né? Quando a gente fala da ecoansiedade, que é esse estresse relacionado às questões ambientais, às questões climáticas e tudo mais. Eu trouxe antes da questão da autorregulação orgânica, e eu estou falando quando chega a essas questões também da autorregulação do ecossistema. Então, quando se fala, por exemplo, das questões climáticas e dessa ansiedade que isso traz para o indivíduo, é preciso olhar para isso. É uma forma, tipo assim, como a gente tem que olhar para a gente com carinho, né? De pensar, o que essa ansiedade quer dizer? Que emoção é essa e tal? É preciso olhar, né, para esse sistema climático, essa desregulação do clima, de tudo que está acontecendo, e realmente ter essa consciência de cuidar desse clima, de cuidar desse ecossistema. E talvez as novas gerações que vêm com um outro olhar, né? Que eu acredito muito que as gerações anteriores, né? A minha, eu sou bem mais velha que vocês, então, assim, vocês ainda, né? Mas bem mais velha a minha, eles tinham uma preocupação, em especial, os antepassados, por exemplo, negros, italianos também, que era uma preocupação que era muito mais da sobrevivência. Ninguém estava preocupado com saúde mental. As pessoas estavam preocupadas em acumular patrimônio, em ter casa, em ter comida, em ter emprego. E aí, nesse processo, eles estavam muito preocupados em ter as coisas, de ter patrimônio e de sobreviver, né? E com isso, a gente foi perdendo muitas coisas. A geração que vem, a preocupação delas não é mais isso. Por isso que eu não concordo com esse negócio de neném. Sim. A preocupação delas é uma outra, que não é mais da sobrevivência, de ter que comer, se eu não trabalhar eu vou passar fome. Não é mais essa preocupação. Então, vem mais essa preocupação do cuidado de si, e é preciso entrar com esse cuidado do planeta, com o cuidado do sistema. Porque, de uma forma ou de outra, a gente acha, assim como existe a dicotomia mente-corpo, que nós estamos separados do sistema, desse sistema ecológico, da terra, do organismo terra, né? Sim. E nós somos uma coisa só.
né? O organismo e esse organismo terra e nós somos uma coisa só, né? O Krenak fala, né? O futuro é ancestral, né? No sentido que se a gente não cuidar dessa terra, desse espaço onde a gente vive, não é que a gente está deixando de cuidar da terra, a gente está deixando de cuidar da gente. A terra? Exatamente. A terra somos nós, né? Nós fazemos parte dela, é nossa casa, nosso espaço. E aí, o Krenak também traz essa coisa do nosso, né? Eu falei a nossa casa, entre aspas, né? Porque é essa relação de propriedade com a terra que fez com que a gente achasse que a gente tem o poder de destruir essa terra. E a gente vai se autodestruindo. Já entramos no outro assunto. Mas aqui no Bendito a gente não tem uma trajetória linear, não. A gente vai e vem. Mas que tem a ver com a ansiedade. Claro, né? sim. Que a gente estava trazendo aqui. Porque às vezes parece que os assuntos não têm nada a ver, mas tem uma conexão. Tá tudo conectado. Sim, exatamente. Só antes do Richardson fazer a sua próxima fala, só queria pontuar isso. Eu acho muito importante a gente trazer essa perspectiva, porque a gente se vê... Eu vejo, inclusive, nos discursos ambientalistas, muitas vezes, vamos cuidar do planeta, vamos cuidar do meio ambiente, isso faz bem pro planeta, faz bem pro meio ambiente. E a gente não fala que isso é pra gente, também, né? A gente não tá cuidando do planeta como se cuida de uma coisa. A gente tá cuidando da gente. É igual a história do lixo. Não existe lixo de fora. Fora de onde? Tudo aqui é planeta Terra. Você vai jogar onde o lixo? Você tem que cuidar dele. Sim. Né? Ver uma forma de reaproveitar, de reutilizar e tudo mais para fazer girar o ecossistema. Aí eu jogo lixo lá fora. Onde é fora? Fora de onde? Se tudo é planeta, se tudo é terra. Sim, exatamente. Nossa, vocês tocaram num assunto assim, faz a gente ficar pensando, a gente fica pensando. Nossa, total, assim, até difícil entrar no outro assunto, mas enfim. De acordo com alguns dados que a gente também foi pegando, né, trouxeram que o índice de ansiedade nas mulheres é maior do que nos homens, né, 34%, 34,2%, que esse número representa, né? E, além disso, essa mesma pesquisa mostra que 64,2% das pessoas brancas relatam que dormem bem. E esse número cai para 55,1% quando a gente está falando das pessoas pretas. Enfim, a ansiedade está dentro desse dado, né? A gente já falou aqui de diversas vertentes, diversos caminhos que levam a gente a chegar aqui, né? Mas no caso, por exemplo, das mulheres e dos homens, assim, o que você consegue enxergar desse dado e trazer pra gente conversar aqui? Por que será que as mulheres sentem mais ansiedade que os homens ou relatam isso mais? É coisa de dizer que sente ou consegue identificar que sente, por exemplo? Muitas não conseguem identificar que sentem porque não tem tempo. Elas estão muito ocupadas e sobrecarregadas. Um corpo estressado e sobrecarregado é palco para ansiedade, para ela ir tomando conta. Então, as mulheres têm jornada dupla, tripla. Quádrupla. Então, elas vão estressando o corpo. Elas gestam, elas amamentam, elas cuidam da comida, elas cuidam do chão, do banheiro, do vaso, da casa, da roupa. O corpo é um corpo estressado, né? Então, assim, isso que eu tô falando de uma mulher que a gente pensa de imediato. Mas tem essas que fazem isso e elas têm que estar no mundo corporativo e lidarem com o sentimento de que eu tenho que fazer tudo, senão eu não vou ter lugar nessa sociedade, nessa empresa, não for ser reconhecida como tal. Então, é um acúmulo de informações, de trabalhos, né, de obrigações, de preocupações, né? Porque todo trabalho que eu tenho, tudo que eu acumulo preocupação também. Sim. Né? E uma das características da ansiedade é esse
excesso de preocupação, né? Eu me preocupo muito. E se eu me preocupo muito é porque eu também tenho muita atividade, eu tenho com o que me preocupar. E aí eu fico com a sensação, é muita coisa, eu penso, não dou conta, não vou dar conta, mas eu tenho que dar conta. E aí eu entro aqui, né, nessa espiral, eu preciso desenvolver tudo, fazer tudo, né? E não é por escolha, muitas. Dona Maria, que sai lá da periferia daqui de Vitória e vai trabalhar aqui na área nobre de Vitória, ela não está escolhendo ir. Ela precisa ir. Pegar o ônibus lotado. Na ida e na volta. Na ida e da volta, engarrafamento. Ela não está escolhendo ir. Ela precisa ir, porque senão ela não come e não alimenta quem ela precisa alimentar. Exatamente. É isso que eu ia comentar também, né? Às vezes Dona Maria é uma avó que provém, né, para filha, para os filhos ou para os netos e tal. Então é uma responsabilidade muito grande em cima dessa mulher. E aí tá a diferença de Dona Maria quando a gente fala da cor. Claro, com certeza. Mulheres negras e mulheres brancas. Sim. Então, em termos de sociedade, as mulheres brancas, elas vão falar para Dona Maria lavar o banheiro. Elas têm os estresses dela, né, sobrecarga, mas Dona Maria, né, tá aqui, ó, na base da pirâmide social. Ela carrega a sociedade dela inteira, a sociedade inteira nas costas. Né? Porque ela que está carregando a mulher branca, o homem branco, o homem negro, a mulher branca, ela está com a sociedade toda, né? Para o cara trabalhar, para a mulher trabalhar ou não, é ela que carrega tudo. Então, não é à toa que, tendo uma sociedade inteira nas costas dela, ela não esteja sobrecarregada, cansada, estressada, ansiosa, e muitas vezes ela não vai ter tempo. Nem de dormir. Nem de dormir. Inclusive. Nem nomear. Que o que ela tem é ansiedade. Sim. Ela precisa dar conta, né? Uau. Sim. E você tocou nesse ponto do trabalho, né? O mundo corporativo e tal. Nos últimos anos a gente viu muito essa questão da diversidade, das ações afirmativas e tudo mais. E muitas pessoas negras que eu converso, mesmo falando de uma classe social, às vezes até mais elevada do que a da Dona Maria, né? Uma pessoa que sei lá, acessou a universidade, está entrando no mundo corporativo, até talvez com uma renda maior e tudo mais, relatam uma sensação de não pertencimento, de estranhamento, às vezes até de não merecimento de estar ali, né? A gente pode também associar essas sensações com quadros de ansiedade. O que você acha? Sensações de não merecimento, independente do recorte de raça e cor? Focado nessa questão das pessoas que estão acessando agora, né? As pessoas negras que vêm de um histórico que não teve acessos, né? E agora está começando, né? A partir dessas ações afirmativas, dessas questões, né? Ter esse acesso. Isso. É importante, né, esse recorte que a gente fez anteriormente, no que diz respeito ao estresse racial, né, ao trauma racial em si, né, de ter vivenciado isso tudo. E são pessoas que estão entrando no mundo que não foi feito para eles. É um mundo de pessoas brancas. Tudo é para as pessoas brancas. Você chega no espaço, por exemplo, na época que eu trabalhava em determinado setor, não vou falar nome para não ficar, né? Sim. Quantas pessoas negras tinham num cargo alto? 2. Quantos tinha no ambiente? 180, 100 e pouco. É um mundo para essas pessoas? Não é à toa que elas não vão sentir que pertencem. Porque pertencer ainda é um caminho para ser trilhado. A gente está trilhando isso. Né? É uma luta constante. E é claro que isso é, sim, fonte de estresse, de ansiedade, porque parece que nunca vou conseguir, que não vou pertencer. Porque, assim, se tem 100... Na época que eu entrei na UFES, eu era a única mulher negra na sala. 35 alunos. Uau. Não era um mundo para mim. Olha a carga que precisa. Olha a carga que precisa para toda pessoa que está entrando agora no mundo corporativo. Olha o tanto de força,
de vontade de vencer, de garra que essas pessoas precisam. Não tem como não ter estresse, né? Pensando na questão do estresse racial, e se você tiver consciência dessa questão racial e da classe, de entender todo mundo que também, às vezes, não tem essa oportunidade. E aí, olha só a carga e a responsabilidade que é para quem tem, né? E que, tipo, eu preciso fazer jus a esse lugar e a esse espaço. Então, essa sensação de não pertencimento não é sensação, é real, em alguns casos. Não foi feito, né? Está se conquistando muito agora. Tem uma amiga que diz, e concordo com ela, Luana Matanó, meu beijo, que ela falava, né, que assim, dessa questão das estradas, assim, os antepassados, né, os ancestrais das pessoas pretas, elas abriram uma trilha na mata para fazer uma estrada. Depois veio os que passaram na trilha aberta. Depois veio os que abriram na enxada a estrada, né? A gente está passando na estrada ainda de chão. Quem está entrando agora, pessoa negra, com a sensação de não pertencimento no mundo corporativo, nas universidades e tal, está passando na estrada de chão. Elas não precisaram abrir a trilha no facão, porque teve gente que fez isso por elas antes. Uhum. Mas a estrada delas não é de asfalto. Não tá lisinho, bonitinho. Ainda é difícil passar por aí. Ainda é difícil passar por aí, né? Porque é um mundo todo construído para outras pessoas, para as pessoas brancas, né? É um mundo construído para assim, a porta que abre do mundo. Você chega no mundo corporativo, na universidade, a porta que está aberta vai dar no mundo. E esse mundo não é de pessoas pretas. Sim, sim. É um mundo de pessoas brancas. Você incluir ali, capaz, é muito esforço. Você falou uma coisa que me lembrou de uma situação que eu passei na universidade também. Quando... Eu não sei que campus de estágio você escolheu, eu nem sei como é que funcionava naquela época, mas enfim. A gente precisava escolher campus de estágio para ficar 1 ano, né? E um dos meus campos foi o hospital. Uhum. Imagina eu, chegando no hospital, passando pelo lugar, né, onde os funcionários passam e uma pessoa me parando e falando assim: ei, a entrada dos pacientes é a outra entrada. Aí eu olho pra ela e digo: mas eu trabalho aqui. Uhum. E aí preciso tirar o meu jaleco dentro da bolsa pra mostrar: eu faço parte disso aqui. Eu pertenço. E isso me assombrou durante muito tempo, né? Uhum. Eu trabalhei em terapia, inclusive, para poder lidar com isso. Porque, como assim? Se fosse um estudante branco passando por aqui, ele passaria tranquilamente. Tranquilo. Ninguém ia questionar. Exatamente. Porque o mundo é para ele. Aquele mundo naturalmente para ele. E você sabe quem foi que me recebeu com um olhar de esperança? A moça da limpeza. Uhum. Que eu cheguei perdido, né? Primeiro dia. Onde é que fica tal setor? Fica em tal lugar. Eu, obrigado, meu primeiro dia. Primeiro dia, que bacana. Uma senhorinha preta e tal. Ela olhou pra mim e falou assim: você parece muito com meu filho. Uhum. E sorrindo, assim. Aí eu falei: um dia ele pode estar aqui também. Ou um neto da senhora. Então, assim, acho que é uma coisa muito interessante a gente conseguir ocupar esses lugares hoje. Exatamente. Né? E conseguir dizer pra pessoa que te parou e perguntou o que você tá fazendo: eu estou trabalhando aqui, eu trabalho aqui, esse lugar também. É um lugar que eu posso ocupar. Exatamente. Então, dá licença que eu preciso trabalhar, meus pacientes estão me esperando. Então, assim, é uma coisa que hoje talvez eu conseguiria dizer, mas naquela época eu não consegui. Mas espero que outras pessoas consigam, né, ter essa postura e dizer: esse lugar é meu também, eu também posso trabalhar aqui. Eu pertenço. Eu pertenço a esse lugar. Esse Sim, lugar. exatamente. Esse lugar também é para mim, né? Isso. Porque é um mundo construído para um mundo branco. Então, assim, quando a gente fala da questão da ansiedade, até nesse processo, a questão do recorte de raça, cor, gênero, tudo diz respeito. Né? Então, assim, quando a gente fala de ansiedade, de estresse, quando a gente fala de estresse é uma coisa, estresse racial, a gente está aumentando ainda mais para as pessoas pretas, se for jovens, negros, ainda um pouco mais. Quando a gente fala, por exemplo, de só aleatório, a gente não pode entrar nisso, de feminismo branco é uma coisa, feminismo negro é outra.
Né? Então, assim, tem Sim. muitas nuances nesse processo e as coisas são mais complexas e às vezes a gente está simplificando coisas que, assim, tem especificidades. Sim, né? exatamente. Eu lembrei disso porque você falou de estresse e de ansiedade, porque todas as outras vezes posteriores a isso, eu chegava, taquicardia, né? Meu Deus, vai acontecer de novo. Então, eu lembrei disso por causa disso, né? Demorou um tempo para eu conseguir me sentir, mais ou menos, me sentir pertencente àquele lugar de novo, assim. Demorou um tempo, né? Mas, enfim, detalhes, coisas. Exatamente. Gilmara, você é instrutora de Mindfulness, né? Sim. A gente falou muito aqui sobre ansiedade, a importância dela, o quanto ela pode dificultar a nossa vida. Mas esse instrumento, né, do Mindfulness, ele pode ajudar. Fala um pouco pra gente como que funciona. Acho que eu comecei falando, né, da ansiedade ser o vácuo entre o agora e o depois. E a ansiedade, a gente fica exatamente nesse vácuo. E o Mindfulness é exatamente essa questão de você viver de forma totalmente presente no agora. Mindfulness significa atenção plena. A origem do Mindfulness é na meditação. Qual que é a diferença, né? Porque existem vários tipos de meditação. Mindfulness foi adaptado, né? Dos saberes ancestrais orientais e se utiliza hoje essa palavra Mindfulness. A diferença é que hoje existem estudos profundos sobre a eficácia do Mindfulness no comportamento das pessoas. Então, Jon Kabat-Zinn, ele trabalhava num hospital-escola, né, nos Estados Unidos, e ele era meditador de muitos anos, né, meditava há muitos anos. E aí ele começou a fazer um grupo de pessoas com dor crônica e depressão. E aí, com o grupo, ele fez um tratamento convencional, né, que era feito naquele hospital. E num outro grupo, ele fez o tratamento convencional com um protocolo de meditações de atenção plena. E aí, a eficácia desse estudo foi mais de 80% de eficácia de pessoas em nível de remissão, de melhora, né, no termos de depressão e dor crônica. Então, a partir daí, ele desenvolveu e foram feitas muitas outras pesquisas sobre o assunto, entendendo que a pessoa, ao parar, né, e realmente se centrar, e aí é importante trazer uma outra questão. Meditar não é relaxar. Meditação mindfulness não é relaxamento. Mindfulness é atenção. Atenção plena e focada. Do que a gente está falando exatamente? Porque às vezes a gente fala de meditação ou até de mindfulness, quando a gente não conhece muito, como algo que vai relaxar a gente. Em mindfulness, isso é uma consequência, não é o fator principal. O fator principal aqui é você regular a sua atenção. Né? Todos nós, hoje em dia, estamos desfocados. Né? Isso aqui, a gente está com várias coisas. Em Mindfulness, o objetivo é focar a atenção do indivíduo. A pessoa se sentir mais focada. Então, ela sentir, por exemplo, o que está acontecendo com ela, no caso da ansiedade. O que acontece com a ansiedade? Meu corpo está ali em ebulição e depois eu dou um branco, eu suspenso, eu saio da minha consciência. Mindfulness é trazer esta consciência. Você sentir o que você está sentindo. Não você excluir, né, o que você está sentindo. É sentir aquele coração que está bombeando, aquela respiração que está faltando. É você colocar atenção plena nisso. É você se centrar no agora de forma consciente, né, com intenção de você se colocar realmente naquele momento. Então, é o fato de você colocar a sua atenção naquele momento presente, você regular a sua atenção naquilo, te focar naquilo, é que vai te trazer para o agora. Né? Uma forma da gente treinar mindfulness, por exemplo, que é muito conhecido, é você treinar isso através dos seus 5 sentidos, por exemplo. E o que acontece quando a gente está num índice grande de ansiedade e a gente não tem essa consciência? Parece que os sentidos também não existem. Você não ouve, você não vê, nada, né? Os sentidos, a cognição, ela fica suspensa, né? Então, o mindfulness é exatamente você. Peraí,
que está acontecendo? É você sentir o que você está sentindo, não é fugir. Muitas vezes a gente pensa nessa questão de fuga. E quanto mais eu vou sentindo aquilo, eu vou abaixando a minha energia, eu vou focando a minha atenção naquilo. Isso que eu foco, a minha atenção naquilo, eu posso voltar com a minha cognição, com os meus sentidos e tudo mais. Por exemplo, uma técnica muito comum se centra em 5 coisas que estão na sua frente. Veja, isso é o 5 sentidos, é o sentido imediato. Né? Porque a sua cognição suspendeu. Os seus sentidos é que vai te trazer para o momento presente. Você não vai ficar no vácuo entre agora e depois. Te traz para o agora. E aí a sua mente vai voltando, as suas coisas vão voltando. O que você está vendo na sua frente? Te dá um senso de realidade, de leitura de cenário, de agora eu estou aqui. Né? E aí eu abro minha audição, né? Abro meu olho, sinto as coisas, vejo e eu consigo voltar para mim mesmo quando eu sinto quem eu sou. Então, essa sutileza do sentir. Nós vivemos o tempo inteiro com essa mente fora do que a gente está agora, né? Por exemplo, é super comum, agora parece que vocês estão focados. Mas a maioria das pessoas, elas estão aqui, 47% delas, né? Segundo a pesquisa, elas estão aqui, mas de fato elas não estão. A mente delas está lá. Eu estou pensando na próxima pergunta, ela não disse isso. Estou pensando não sei o quê, ontem não sei o quê. A maioria das vezes a gente não está 100% focado. E nós, né, quando estávamos nesse ambiente mais primitivo, lá do homem da caverna, nós tínhamos essa atenção. A gente conseguia fazer isso. Por que a gente tinha e agora não tem? Né? Por quê? Porque as coisas estão extremas, muitas coisas para a gente ver, para a gente olhar, muitos estímulos ao mesmo tempo, muitos estímulos. Naquela época não tinha tantos estímulos, então a nossa atenção conseguia ficar muito mais focada. Hoje a gente come, assiste o celular, escuta quem está lá, a televisão está ligada, o celular está aqui, eu estou sentindo aquilo que está aqui, né? Porque às vezes uma pessoa, meu Deus, olha lá, fulano está lá nos Estados Unidos, e eu estou sentindo, meu Deus, eu não fui, quando eu vou conseguir ir? Então, eu estou com muitos estímulos o tempo inteiro, estou totalmente desfocado. O Mindfulness é para focar, para você trazer. Então, um dos objetivos de Mindfulness, em primeiro lugar, é você focar a sua atenção. E para focar a atenção, você precisa desacelerar. Então, não é eu comer, olhar o celular, assistir televisão, ajudar o menino a fazer dever de casa, né? Responder aqui o WhatsApp. É você fazer uma coisa só. É você estar ali voltado para aquilo. E aí a gente desacelerar nesse sentido. Porque a ansiedade, ela faz justamente a gente sair desse agora. A gente fica preocupado. Se eu vou conseguir falar, se eu vou conseguir fazer, né? Se eu vou isso e se eu vou aquilo. No mais, a gente fala que existe 2 tipos de funcionamento, assim. O modo fazer e o modo existir. Como nós estamos? O tempo inteiro fazendo. A gente sempre, e quando a gente não está, a gente acha que a gente está errado. Aquela história do débito. Sim. Então, a gente está fazendo o tempo inteiro. A gente está fazendo alguma coisa, a gente está ocupado com alguma coisa, né? A gente está no modo fazer. E o Mindfulness, a gente está querendo treinar as pessoas a entrarem no modo existir. A existência em si, você já é a própria existência inteira. Né? E a gente nunca está nesse modo de viver agora. A gente não está vendo a vida acontecendo. A vida está passando, você passa, está num lugar, tem uma linda árvore lá, cheia de flores, você nem viu que tem árvore cheia de flor. O seu agora, tem tanta coisa acontecendo no seu agora, mas se você não está com a mente focada, se você não está vivendo, se você não está ali existindo de fato, se você estiver no modo fazendo, não tem tempo, né, para isso, não tem espaço para você ocupar com a sua própria existência, né, essa coisa do existir. E o mais importante do Mindfulness, assim, é que enquanto atenção plena, né, de você ter atenção à própria vida, isso vai te dando maior resistência, maior resiliência, né, aquela sensação interna, por exemplo, quando a gente diz respeito à ansiedade. Peraí, deixa eu sentir isso aqui.
E eu vou sentindo, eu vou vendo que aquilo não é o fim do mundo. Então, eu consigo integrar aquilo em mim. Então, eu começo a entender que aquilo é passageiro. Eu estou sentindo e daqui a pouco aquilo vai passando. Isso é passageiro, não é permanente. Né? E quando a gente está vivendo, principalmente um grande problema, uma crise de ansiedade, parece que a gente vai morrer daquilo. Não vai, é passageiro, né? A ansiedade passa pelo corpo da gente. Ela não permanece e ela vai e vem, né? Assim como ondas vão e vêm. Essa é a ansiedade que que a gente produz no corpo. Se eu entro no desespero, ela fica aqui comigo o tempo inteiro. E se eu excluo ela da minha vida, tipo, vou lutar, não quero, resisto, ela vai só aumentando. E se eu sinto, né, se eu começo a perceber, ter essa percepção, eu vou aprendendo a lidar com ela sentindo. Não é excluindo, é sentindo. E aí você vai vendo todo o processo desse sentir. E como isso também é muito passageiro. Aquilo passa no seu corpo. Ela não fica. Não é para ficar ali. Então, o ganho do mindfulness é focar a atenção do indivíduo. Ter atenção plena nas coisas, porque, de fato, o que existe é o que a gente está vivendo agora. Isso aqui é o que existe. Sim. Fantástico. Acho que eu posso atestar assim, que a meditação, ela, com esse foco, né, de atenção plena, ela, de fato, tem muitos benefícios. Assim, eu tenho praticado e eu percebo, assim, nossa, minha mente está em outro lugar agora. Vamos voltar para o presente. Né? Mas, assim, infelizmente estamos chegando já ao fim, né? Sempre passa muito rápido, muito mais rápido do que a gente imagina. Mas, Silmara, fala pra gente onde que a gente pode te encontrar. Você tem um perfil, né? Ansiedade Zen no Instagram. Fala um pouco de como é que as pessoas podem te alcançar. Atualmente, o perfil que é mais fácil de ser encontrado é o Ansiedade Zen, pelo nome, que é fácil. Só você jogar Ansiedade Zen, vai aparecer lá. Lá tem meus contatos, meus formulários, os outros projetos, né, que eu tenho. Então, o contato é pelo Ansiedade Zen. Muito obrigado por aceitar estar aqui. Acabou. Não. Sim, obrigado por ter vindo, por ter topado. A gente agradeço em meu nome, em nome do Eli, em nome da equipe do Bendito, das pessoas que assistiram a gente, tá? Enfim, acho que tomara que a gente se encontre outras vezes, né? Pra bater outros papos, porque eu acho que foi extremamente gostoso estar aqui hoje, né? E, enfim, esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo e até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Estamos ansiosos. Eu agradeço, gente. Eu agradeço o convite também, pela oportunidade de falar, né? De publicizar, de trazer as informações também para as pessoas. Então, beijo, muito obrigada para vocês.